Um bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. No Salmo 95. Até o verso 7. Salmo 95, do verso 1 ao verso 7. Vamos ficar de pé, queridos, para lermos a palavra de Deus nessa manhã? Eu vou ler os versos ímpares. A igreja, por favor, leia os versos pares. Amém? Salmo 95, do 1 ao 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Pois o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Amém? Até aí, você pode se assentar. Pois o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Qual o motivo de adorarmos o Senhor? Qual a razão que o Espírito Santo nos dá para adorarmos o Senhor? Ele é o nosso Deus, o Deus supremo. Ele é grande e Ele está acima de todos os deuses. Então a razão que o Espírito nos dá é a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é supremo, Ele é o grande Rei, Ele está acima de todas as outras divindades que são criadas por obras das mãos humanas. Nós viemos aqui para adorar este Deus, verdadeiro Deus e Senhor. Mas antes de começarmos a cantar, nós vamos orar. Vamos curvar nossas frontes agora. Você aí no seu lugar, faça uma oração de gratidão ao Senhor, porque você tem a oportunidade de adorar o Senhor nessa manhã, de cantar louvores ao Senhor, de escutar a palavra de Deus hoje cedo, de aprender do Senhor, segundo a sua palavra, como igreja, como comunidade, para o louvor e para a glória do nome dEle. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Senhor, que se cumpra em nós esta palavra: alegria, celebração, ações de graças e canção. Que o nosso culto nessa comunidade, nesta igreja, seja um culto de acordo com a Tua palavra. Nos conduza a toda a verdade da Escritura e nos guie em todo caminho. Aceita a nossa canção agora cedo, nos ensine de acordo com a Tua revelação e nos instrua em toda a verdade. Nós queremos agora engrandecer o Teu nome, bendizer o Senhor e declarar: não há outro Deus além de Ti. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém, em nome de Jesus. Vamos cantar? Exaltar ao nosso Deus?
Bom dia, irmãos. Graças a Deus, Jesus Cristo, amém? Vamos colocar de pé para a gente estar cantando louvores ao Senhor. Nesse momento, que essa manhã seja mais um dia que você tenha um sentimento de gratidão a Deus, né? Ter acordado. Tem gente que trabalha no domingo, né? Você não está trabalhando, você está de folga hoje, descansando, podendo estar na casa do Senhor, louvando o teu santo nome. E a gente vai proclamar nesse momento aqui que Cristo, né, move as montanhas e tem poder para salvar. Que é um grande motivo de gratidão. De qualquer bênção que a gente possa ter desse mundo, nessa terra, a maior bênção que a gente pode receber dele é a nossa salvação. Não é isso? Porque dela vai sair a nossa vida eterna, né? Através da salvação de Jesus Cristo. Que a gente possa ter também esse sentimento todos os dias para com ele, agradecendo pela salvação em Cristo Jesus. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Esse próximo cântico foi retirado de Apocalipse e foi uma visão que João teve do trono. Fico imaginando, fico tentando imaginar, né? Porque é difícil imaginar, mas Deus ali sentado no trono, Jesus também, o Cordeiro sentado no trono, e todos os santos declarando, pode passar a letra ali por favor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Imagina que tamanho de trono para que tantas pessoas, né, milhões, bilhões de pessoas adorando e proclamando o nome do Senhor, adorando a Ele, né, naquele trono maravilhoso, gigantesco, né, talvez brilhante, não sei. E aí um dia nós estaremos lá também adorando a esse Deus, amém? E declarando quão poderoso Ele é. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Querido, obrigado, Deus, pela esse momento, essa manhã que podemos louvar o Teu santo nome, ó Deus. O Senhor é aquele que nos salva, ó Deus, que nos traz para perto de Ti, ó Deus, mesmo nós sendo pecadores como somos, ó Pai. O Senhor é aquele, ó Deus, que é o digno do nosso louvor, da nossa adoração, Deus. Recebe esse louvor, essa adoração da Sua igreja aqui nessa manhã e nos abençoe, ó Deus, e nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o texto da nossa meditação nessa manhã. Lucas 1, verso 42. Lucas 1, verso 42. Amém? Assim diz a Escritura. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amém? Senhor, abençoe essa reflexão para a nossa instrução e derrame sobre nós o teu Espírito para o nosso bem e para o bem da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.
Púlpito não é lugar para discussão política. Púlpito é lugar para premissas do Evangelho. Essa é uma premissa de pastores reformados. Aqui não há lugar para posições pessoalistas de ministros do Evangelho. O ministro, por definição, é escravo do Evangelho, é servo do Evangelho. Por isso o nome, ministro do Evangelho. Diáconos tu Evangelion. Servo do Evangelho. E por isso o pastor evangélico deve se escravizar, por livre vontade, às premissas do reino de Deus. Então, primeiramente, esta palavra não tem nenhuma intenção de discutir ideologias políticas, porque isso não cabe num púlpito evangélico. O que cabe aqui são as premissas do reino de Deus. E quando as premissas do reino de Deus são atacadas, ministros evangélicos, se forem de fato evangélicos, no sentido do evangelho, devem ter coragem para se posicionar. Igrejas também. Ou para sermos relembrados de quais são as nossas posições sobre valores do reino de Deus. E nesta semana, um debate voltou a acontecer no país, e um debate que para nós é muito caro, muito importante. Um debate que envolve o aborto como uma política pública de saúde, a partir das premissas de alguns nesse país, que têm o direito de pensar assim. A liberdade é um fator preponderante para nós. A questão é, o aborto é de fato um assunto relacionado primeiramente à política pública de saúde da mulher? Primeiramente temos que pensar filosoficamente sobre esse assunto e sobre o uso da falácia genética. O que é a falácia genética? É a falácia que diz que se você não é parte do assunto, você não pode tratar do assunto. E, portanto, você não tem voz de fala. É um termo da moda. A questão é que para a vida humana, Deus é a voz de fala. Não a mulher, nem o Estado, numa premissa evangélica e cristã, nem homens, nem os próprios filhos. Se alguém tem autoridade para falar de vida, é o Criador da vida. E qual é a fonte da autoridade para ouvirmos a voz de Deus falando sobre a vida? As Escrituras. Portanto, a igreja não fala de vida na sua autoridade. Não. Ela fala ecoando o que Deus já falou na sua palavra sobre diversos temas, inclusive sobre a vida humana. E nos episódios e histórias que o Espírito nos deu para a apreensão dos valores do reino de Deus. Portanto, nós podemos falar de vida porque nós falamos em nome de Deus. Nós não falamos da nossa autoridade, nem falamos segundo a nossa opinião. Nós falamos de acordo com a vontade soberana de Deus. Conquanto isso seja uma verdade, é bom que pensemos sobre argumentos utilizados para a aprovação do aborto no Supremo Tribunal Federal do nosso país, que incluem a liberdade da mulher e o aborto como um instrumento de saúde pública feminina. A grande questão é compreendermos à luz do Evangelho, e não só do Evangelho, mas da razão, pensando em Tomás de Aquino, por que
para nós o aborto é um ato imoral. E eu vou ler de novo com vocês o texto que nós lemos. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Vou ler de novo. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia ou possuída do Espírito Santo. A grande questão para nós cristãos, utilizando a nossa fé, mas também apoiada sobre a razão, é que a discussão é: o que há no ventre de uma mulher é gente ou não? Quando uma mulher aborta, ela aborta um cachorro, um gato, um papagaio. Quando uma mulher fica grávida, ela está doente por um acaso? É um câncer? Não. A gravidez, desejada ou não, traz à existência uma pessoa, com todos os atributos de uma pessoa. E pensando na nossa fé, uma pessoa que tem alma, que foi criada por Deus, o Senhor da vida. Portanto, a discussão não cabe primeiramente nem ao Estado e nem a nós, cabe a Deus, e Deus fala pela sua palavra através da igreja. Portanto, a igreja não pode se acovardar quando premissas do reino de Deus são atacadas. E a igreja não deve colocar essa discussão no bojo ideológico. Não é uma questão de ideologia política, é uma questão de fé, é uma questão de o que Deus fala pela sua palavra. Quais são os valores do reino de Deus atacados quando alguém se levanta contra a vida humana? E aí o texto bíblico continua: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Presta atenção nisso aqui. Quem aqui crê que a Bíblia é a única fonte de autoridade sobre a igreja? Quem aqui crê nisso? A Bíblia é a única fonte de autoridade sobre a igreja. Eu acho que todos creem. Todos. Portanto, se isso é uma verdade, determinar o que é vida, nesse sentido, cabe a Deus, e Deus nos faz isso pela sua palavra. Presta atenção, João Batista era um embrião. João Batista era um embrião. E segundo o texto, um embrião que tinha sentimentos, e portanto uma pessoa. Quem diz isso? Deus. E quando Deus diz isso, essa é a questão. Quando Deus dá valor e dignidade de modo claro no Novo Testamento para a pessoa humana, dentro do ventre da mãe, quando Isabel se encontra com aquela que carregava o unigênito Filho de Deus. E presta atenção, quando Jesus se tornou carne, foi no 3º mês? Foi na 3ª semana? Foi na 4ª? Na 5ª? Não, foi no ato da concepção. Essa é a revelação de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. Quando o Verbo se tornou carne, ele se tornou o unigênito Filho de Deus, cheio de glória, cheio de graça e cheio de verdade. Não há discussão para nós cristãos sobre quando começa a vida humana. Não há discussão. Se você quer discutir isso, discuta com Deus e na sua palavra. Não há discussão, é uma realidade. Numa premissa mais humana, é um dogma.
É algo imexível para nós. Não há como mudar essa verdade, porque ela parte da nossa revelação. E eu vou ser rápido. Portanto, para nós, vida humana começa na concepção. Por quê? Porque a revelação diz isso. Você pode usar argumentos filosóficos para falar que a vida humana começa na concepção, argumentos fortíssimos, sem apelar para a Bíblia. Há argumentos fortíssimos para isso, fortíssimos, bem estabelecidos, sobre o que é concebido no ventre de uma mulher, quando a vida humana começa biologicamente falando. Mas a questão para nós não é nem essa, porque essas fontes de autoridade para nós são secundárias. A fonte de autoridade sobre definição de vida autoritativa para nós é a Bíblia. E a Bíblia diz que João Batista embrionariamente se alegrava com Jesus. Está escrito, está revelado, foi o Espírito que falou. E aí a gente volta para a discussão pública. A vida humana começa na concepção. É um fato, é irrefutável. Biologicamente, filosoficamente, teologicamente, irrefutável. Não há discussão sobre isso. A questão é, o que para nós moralmente é mais correto como sociedade? A liberdade da mulher ou a valoração da vida humana? Essa é a discussão filosófica. É a discussão ética e moral. A mulher tem dignidade intrínseca? Tem, ela é ser humano. Mas a criança no ventre também tem, ela também é ser humano. E não é o aborto a solução para o problema público e endêmico da desvalorização de nós como pessoas por conta da nossa sexualidade totalmente corrompida e afastada de Deus. São meninas que fazem sexo com 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade, apoiadas pela mídia que se levanta para apoiar o aborto, através dos filmes, dos jornais, das séries, dos noticiários, das universidades, e nós calados, por medo. Preste atenção, a igreja sempre será contra a cultura, sempre. Se você quer ser cristão, você vai ser atacado por conta dos valores do reino de Deus. Não há aqui lugar para discussão ideológica e política. Nós estamos falando de valores do reino de Deus. E a vida humana é um valor irrefutável do reino de Deus. Irrefutável. Qual é a saída para o problema social da desvalorização humana quanto à sexualidade? Qual é a solução para os abortos clandestinos que acontecem no Brasil? Essas são outras questões éticas e morais, que não têm relação direta com o valor da vida humana. Filosoficamente há uma falácia nessa argumentação. E nós como igreja temos que nos levantar e dizer, a vida humana continua sendo sagrada. Nós somos santuários de Deus. Preste atenção, nós somos os únicos seres da criação que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os únicos. Os anjos não foram. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Há em nós um valor intrínseco, inseparável. É parte da nossa existência como pessoa. E nós não podemos, por conta de um discurso politicamente correto e polido, aceitar aquilo que Deus não aceita. Nós não podemos. Para sermos aceitos por nossos amigos, na nossa sala de faculdade, quem sabe até na nossa família. Vamos lembrar, Jesus se tornou homem. E para ser homem, ele foi um embrião. E para ser embrião, ele estava no ventre de Maria. E Isabel disse, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Para nós, isto é inegociável e que assim continue. Para você e para mim, além da sua opinião política e ideológica. Porque
Porque essa não é a discussão nessa manhã. A discussão é: a vida humana é um valor do reino de Deus, e esse valor é um valor inegociável para nós. Há outros debates que cabem em outras oportunidades, em outras ocasiões, mas essa não é a questão agora cedo. Vamos orar, queridos. Para quem não sabe, eu fui concebido de uma forma muito difícil. A minha mãe, antes de mim, perdeu 5 filhos. 5. Eles nasciam e morriam. Eu fui concebido com 24, 25 semanas. Eu nasci com 24, 25 semanas. Que são os dias que crianças estão sendo mortas na Colômbia. Pode matar criança na Colômbia com 24 semanas. Em Nova York, pode matar criança com 8 meses de concepção. Pode procurar na internet, vai no Google, você vai ver que é verdade. Nós não podemos trazer sobre nós esse pecado. Já há tantos pecados sobre nós, gente. Tantos pecados sobre nós. Mais um. A igreja não pode se calar. Ela tem que falar com amor, conversar com amor, mas manter firmes suas posições e definições sobre vida. Senhor, nos dê sabedoria para a discussão pública sobre esse tema tão difícil. Que tenhamos a empatia das mulheres que abortaram. Que não sejamos juízes indignos e furiosos sobre estas mulheres. Já há tanta culpa no coração dessas mulheres, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia delas, eu peço. Tenha misericórdia também das mulheres que foram abusadas e engravidaram. Tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor faça justiça para essas mulheres, diante de homens maus e pérfidos, que atacam, que maltratam mulheres que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Cuida das crianças, Deus, entregues nos orfanatos por conta da falta de desejo de criar uma criança. Crianças que foram criadas sem pai, sem mãe, que foram adotadas, glória ao teu nome, Senhor, que estão entre nós até, e que são parte das nossas famílias. E abençoe a tua igreja para que ela tenha, de fato, no seu coração, os valores do reino de Deus. Lembrando para mim e para todos nós que a vida humana é um valor inegociável para o Senhor. E, portanto, para nós, que somos o teu povo. Nos ajude na tarefa, Deus, de obedecer o Evangelho e de lembrar: o Senhor se fez carne, o Senhor se fez gente, o Senhor se tornou um menino. E para ser menino foi um embrião, e para ser embrião foi concebido, e concebido se tornou vida. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, igreja. Queria saber se temos visitantes nessa manhã. Gostaria de pedir para que se colocasse de pé. Todos de casa? Amém. Então vamos aos nossos avisos. Sábado agora será o culto de ação de graças, de gratidão pelos 61 anos da SAF. Então toda a igreja está convidada a estar aqui presente para comemorarmos e celebrarmos, esses 61 anos da SAF. Amém? No dia 7 de outubro, já está se aproximando.